sou o professor Thiago e eu vou falar com vocês aqui nesse vídeo sobre teorias demográficas. Para darmos início à nossa conversa extensa e um pouco curta também sobre esse assunto, eu vou fazer uma breve introdução a esse nosso diálogo aqui que nós vamos ver. Então, esse cara chamado Thomas... Malthus. Bom, esse cara chamado Thomas Malthus, ele foi um grande estudioso, cientista e talvez podemos dizer que ele era um pastor. A gente sempre encontra diferentes formas por aí, pela internet, alguns artigos, livros e textos, a gente sempre encontra coisas diferentes falando, mas certeza era que ele era um cara de religião cristã e ele era anglicano. Ele era inglês e na época que ele começou a desenvolver seus pensamentos sobre esse assunto referido aqui no vídeo, foi mais ou menos no período da primeira Revolução Industrial. Como vocês sabem, no finalzinho do século XVIII, a Revolução Industrial ela teve uma grande explosão na Inglaterra. E com isso, o nosso querido amigo Thomas Malthus ele vai desenvolver alguns pensamentos sobre essa grande expansão de pessoas nesse território. Expansão de pessoas, Thiago? Isso mesmo, eu tô falando de um grande crescimento do número de pessoas nas cidades da Inglaterra, nos centros urbanos, digamos assim. E esse assunto vai ficar com a professora Beatriz, que ela vai estar apresentando a vocês sobre a primeira das teorias que nós vamos estudar aqui. E então é isso. Oi, gente, eu sou a professora Beatriz e eu vou dar continuidade ao que o professor Thiago estava falando, tá? Para dar início, eu vou falar sobre a teoria malthusiana, que é uma teoria ali que surgiu no período da primeira Revolução Industrial. Por conta dessa Revolução Industrial, as pessoas do campo migraram para a cidade. Então, e essa migração trouxe um boom, assim, sabe, do crescimento populacional, onde a taxa de mortalidade diminuiu e a taxa de natalidade subiu de maneira exorberada. E a progressão geométrica, ela vai crescer se multiplicando, ou seja, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16. Já a progressão aritmética, ela vai crescer na base da soma, né? Por exemplo, 2 mais 8, 10. 10 mais 2, 12. Então, vai sim ser um desenvolvimento? Vai. Só que não vai ser um desenvolvimento tão alto quanto da população, que a população vai crescer, assim, 10 vezes mais do que o crescimento dos recursos, né? Nessa época, nesse período, né, em que Malthus vivia. Tá, então, para controlar essa alta taxa de natalidade, para controlar esse crescimento populacional, o Malthus ele vai propor uma coisa, tá? A primeira, né, que ele vai propor vai ser o controle dessa taxa de natalidade e o controle desse crescimento populacional, né? E isso vai ser como, né? Então ele propõe que eles limitem essa produção, ou seja, essa produção de quê? A produção de bebês, de crianças, né? Ou seja, ele vai falar que o pobre, ele só é pobre porque ele tem muitos filhos. Então, a pobreza se dá pela quantidade de filhos que você tem. Então, e também, né, uma quantidade de filhos elevada vai aumentar a população e com isso os recursos vão diminuindo. Ou seja, quanto mais crianças, quanto mais bebê, quanto mais as pessoas tiverem relações sexuais, mais essa população vai crescer e menos recursos, menos alimentos essas pessoas vão ter. Então tá, essa primeira teoria de Malthus, hoje em dia a gente vê que ela é totalmente errada, porque hoje se tem uma maior quantidade de recursos, maior quantidade de alimentos, só que não é bem distribuída, né? Por isso que há essa pobreza e essa fome no mundo inteiro. Bom, a professora Ana Beatriz ela explicou para vocês sobre a teoria malthusiana e agora eu fiquei encarregado de falar sobre a parte de teoria neomalthusiana.
O que seria isso, prof? Bom, essa teoria malthusiana, ela vai ser uma transformação da teoria malthusiana, que foi a que a professora explicou há pouco. E aí, essa teoria tem surgimento no século XX já, e a malthusiana é do século XVIII. E agora já vai ter em outro contexto, já vai estar num contexto de pós-Segunda Guerra Mundial. Vai ser mais ou menos também depois da crise dos 29 lá que a gente vai ter. E após a Segunda Guerra Mundial, os soldados vão estar voltando da guerra depois de muitos dias, muitos anos, muitos meses, sem ver as namoradas, esposas deles, ficantes. E aí, eles vão estar sedentos, meus amigos. Eles vão estar sedentos, eles vão estar querendo ter algo a mais do que simples beijos e abraços. Então, vai acontecer um aumento da taxa de natalidade agora. Vai ter o baby boom. Vai estar sendo um grande aumento na taxa de natalidade. Vai estar sendo bebês surgindo de qualquer esquina. Vai estar surgindo muitos bebês e com isso a população jovem vai estar crescendo e a população que morre, os mortos, vão estar diminuindo. A taxa de mortalidade vai estar diminuindo e a taxa de natalidade vai estar crescendo. E isso era um dos principais medos que as pessoas que acreditavam na teoria malthusiana tinham. É um dos maiores medos porque seria uma das confirmações da teoria de Thomas Malthus. Bom, professor, mas vai estar acontecendo isso em todos os países? Não, não, não. Vai estar acontecendo somente nos países desenvolvidos, que já vão ser países ricos, já vão estar sendo países que vão ser grandes, digamos assim. Vai estar acontecendo isso neles. E enquanto nos países subdesenvolvidos, vão estar tendo outros processos de formações. Vale ressaltar também, pessoal, que essa parte de teoria neomalthusiana, ela vai estar muito presente no senso comum hoje em dia. E a gente pode até pegar algumas notícias, algumas coisas que acontecem por aí, algumas falas de alguns políticos ou famosos vão estar falando sobre isso. Essa teoria neomalthusiana, ela vai estar presente também na ditadura militar. Na época da ditadura militar, houve um certo apreço do governo pelo controle da taxa de natalidade na população. Pois nessa época, essa teoria do neomalthusianismo vai pregar que não há um crescimento do país com um número muito grande da população. Mas isso está errado. Está errado. Essa teoria do neomalthusianismo vai estar sendo pregada muito forte em diversos países. E também, galera, muitos países no século XX, a partir do século XX, vão estar sendo atormentados com esse medo do neomalthusianismo. Com esse medo dessa teoria estar sendo pregada e com medo dessas palavras que eles vão estar espalhando. E com isso a China vai estar criando uma lei que vai estar instituindo que um casal tenha apenas um filho. Aí eles vão estar fazendo com que diminua o número da taxa de natalidade. Porque eles acreditavam muito que com a taxa de natalidade ia ter um crescimento da população e isso ia causar uma catástrofe no país. Porém, essa lei foi cancelada em 2010. Foi mandada pro lixo, porque eles perceberam que eles estavam fazendo besteira, estavam fazendo merda, cara. E aí, eles vão estar criando uma nova lei que estimula os casais a terem mais de 2 filhos. Vocês têm que ter mais de 2 filhos, senão nós vamos acabar, o nosso país vai acabar, porque vai estar tendo só gente idosa agora no país, né? E com isso eles vão estar muito preocupados com o fato da pirâmide etária deles estar crescendo muito lá em cima e diminuindo embaixo. Por quê? Porque eles vão estar com medo de que acabe os trabalhadores da população deles. Porque tendo só gente idosa, não vai estar tendo muita mão de obra para trabalho. Por isso que acontece o trabalho escravo de crianças no território asiático. Oi, gente, voltei. Sentiram minha falta? Dando continuidade ao que o professor Thiago estava falando,
eu vou falar sobre a última teoria demográfica que a gente vai apresentar aqui nesse vídeo, tudo bem? Então, se chama teoria reformista, que é uma teoria que foi, assim, estudada e alavancada por teóricos marxistas. Então, essa teoria, ela vem para criticar o neomalthusianismo, que foi o que o professor Tiago acabou de explicar para vocês. Então, basicamente, nessa teoria, o contrário da teoria malthusiana, eles vão falar que o filho é consequência da pobreza e não que ele é causado pela pobreza. Então, nessa teoria, eles vão falar que o filho, as crianças, os filhos, vão ser consequências da pobreza e não que os filhos vão ser causados pela pobreza. Outra solução que é vista por esses reformistas seria a mudança na nossa prática de consumo, no nosso consumismo, que o mundo capitalista de hoje nos induz a consumir. Então, justamente por serem reformistas marxistas, eles trazem consigo essa concepção de sociedade socialista, ou seja, de todo esse consumo exagerado. Então, eles trazem essa ideia de controlar esse consumo e, assim, com isso, na teoria deles, eles conseguiriam trazer um equilíbrio, ou seja, entre o consumo, não consumir demais, não sermos consumistas, e no quesito de planejamento, onde as pessoas se planejariam em não ter muitos filhos, em ter filhos até onde eles conseguiriam sustentar aquelas crianças e houveria uma certa regularidade entre a pobreza e a riqueza e uma regularidade no consumismo mesmo dos próprios recursos naturais.